Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, esse mangá aqui, Boa Noite Pum Pum, volume 1. E esse é um mangá cujo lançamento no Brasil foi bastante celebrado. Eu lembro de ver as reações na internet, o pessoal comemorando, né? Boa Noite Pum Pum começou a sair por aqui no finalzinho de 2018 e tem 7 volumes, todos eles já lançados, ou seja, a obra está completa aqui para quem tiver interesse. Como eu já disse por aqui, eu não sou tão familiarizado com esse universo dos mangás, ao menos não tanto quanto eu sou, por exemplo, com super-heróis. Conheço a Marvel, conheço a DC, consigo mapear aí grandes autores. Aos poucos estou me tornando assim com a Bonelli também, a passos bem curtos, mas aos poucos estou me tornando. Mas no caso do mangá, por exemplo, eu não conseguiria listar aqui, sei lá, 10 grandes nomes. Eu acabei tendo contato com o mangá com esses shonens de batalha, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e aos poucos eu vou tateando. Li aí o do Osamu Tezuka que saiu aqui no Brasil, li Adolf, li também Ayako, fui lendo as coisas do Naoki Urasawa, mas eu ainda tô assim, muito cru nesse universo. Inclusive essa última semana aí fazendo vídeo sobre mangás todos os dias foi bem útil para mim, para conhecer um pouquinho mais, ler alguns que estavam aqui acumulados. Mas por que eu estou falando isso? Porque como eu não conheço tanto, eu acabo tendo um pouco como termômetro a reação de algumas pessoas às obras. É claro, bom, sei que, por exemplo, tem a galera que curte muito shonen de batalha, shonen de luta. Beleza, eu até me divirto com isso, mas eu não vou ler todos esses. Mas vendo as reações a algumas obras específicas, tipo Rosa de Versalhes, Lobo Solitário, aquilo liga o meu sinal de alerta. Cara, essa obra deve ser interessante. Isso aconteceu com Boa Noite Pum Pum. Eu vi muitos elogios isso aqui. Elogios à sensibilidade do autor, a maneira como ele sabe retratar dramas cotidianos. E outra coisa que eu vi muita gente falando é que isso aqui é bem triste. Bom, Boa Noite Pum Pum é considerado por muitos a obra-prima do Inio Asano, ou seja, a grande obra do autor, ao menos até agora. Ele continua produzindo. Embora, assim, outras obras desse autor já tenham saído no Brasil, essa é a primeira que eu tive contato. Boa Noite Pum Pum saiu no Japão entre 2007 e 2013 e conta a trajetória de um garoto, desse aqui que está na capa, do Pum Pum. Esse garoto, esse menino, ele é retratado no mangá como a caricatura de um pássaro. Se vocês forem ver, todos os outros personagens são retratados como humanos típicos, vamos colocar assim. Mas o Pum Pum e a sua família são desenhados como esse pássaro que vocês estão vendo. Deixa eu pegar aqui uma sequência de páginas onde apareça mais gente da família do Pum Pum. E esse é um recurso narrativo, deixa eu mostrar aqui mais uma página aqui. Esse é um recurso narrativo que é interessante. Porque se vocês forem reparar, esse Pum Pum meio pássaro caricaturado contrasta bastante com a estética realista usada para os outros personagens do mangá. Isso realça o quê? Realça o quanto o Pum Pum se vê deslocado no mundo. Ele não é como os outros. Ele se sente estranho. Não que os outros não sejam estranhos. Sempre lembro de uma frase, inclusive uma ex-professora minha utilizou no título de um livro dela, que é De Perto Ninguém é Normal, e ao ver as histórias aqui dos personagens que gravitam em torno do Pum Pum, a gente pode perceber isso. Embora de perto ninguém seja normal, todos, ou grande parte, acabam sentindo a si mesmo como os diferentes. E é isso que esse mangá mostra bem, né? O que nós vemos aqui é o seguinte, né? Na ótica do Pum Pum, todos estão integrados, todos estão tocando a sua vida, mas ele está à parte, ele é diferente. E isso trabalha assim muito bem essa sensação de desencontro e de solidão que é tão comum nos nossos tempos, principalmente nos adolescentes, mas não só neles, né? É algo que vários experimentamos. Quantos de nós não experimentam com certa frequência a solidão, se sentem sozinhos, ou sei lá, experimentamos
que não somos bem adaptados ao mundo, que somos incompreendidos, que ninguém nos entende. Isso é meio resumido naquela expressão, né? Porque logo a mim coube ser eu, né? Em certo sentido, o que nós vemos aqui, e que parece que o mangá quer comunicar, é que todos nós somos Pum Pum. Isso em certo sentido, não quer dizer que todos nós temos exatamente as mesmas experiências dele. Claro que isso seria impossível, né? Porque a vida do Pum Pum, ela é carregada de tragédia, de muitas tragédias. Ele vive um lar cheio de violência doméstica. A mãe que vê nele o nascimento dele, o marco que a aprisionou num casamento que ela julga infeliz. Ele tem dificuldade de se comunicar. Reparem, né? Há um conjunto de experiências e de dramas difíceis para ele. Bom, ainda assim, o Pum Pum tem amigos e ele vive aventuras. Nesse primeiro volume, nós vemos assim o Pum Pum na transição da infância para a adolescência. E aqui ele carrega uma certa ingenuidade que de alguma maneira o protege um pouco das pancadas da vida. Ele vive aqui o primeiro amor, as promessas impossíveis, os mal-entendidos que levam à separação. Bom, em Boa Noite Pum Pum, nós vemos certo retrato da adolescência, claro, focado na adolescência japonesa, mas que dá para universalizar, ou pelo menos para universalizar, para expandir para outros contextos, vamos colocar assim. Aqui nós vemos, sei lá, a descoberta do amor, da sexualidade, a curiosidade em relação à sexualidade que leva os meninos à pornografia que eles nem entendem direito. Nós vemos também uma coisa que é bem interessante aqui, é que a sociabilidade dessas crianças, desses adolescentes, se dá na rua, na escola e na rua. A rua é o espaço de convivência. Isso tem se perdido cada vez mais, né? Outro ponto legal é que em Boa Noite Pum Pum nós vemos o reflexo do mundo dos adultos nas crianças. Como que os relacionamentos ruins recaem sobre elas, a questão do desemprego também. A impressão que isso aqui dá é que as crianças são pouco vistas pelos adultos, sabe? Pouco vistas e praticamente não são ouvidas. Os adultos têm seus próprios problemas que também não são pequenos, e as crianças meio que orbitam apenas em torno disso. Bom, o Pum Pum, Boa Noite Pum Pum, também tem algumas sequências daquele humor cotidiano, sabe? Por exemplo, há uma situação, uma sequência toda sobre a vontade de urinar nos piores momentos. Sabe aquele tipo de situação que a gente pensa, cara, isso só acontece comigo? O Pum Pum tem isso. E que só dá pra gente soltar uns sorrisos, né? Ou seja, a beleza e a graça mesmo em meio à tristeza. É um quadrinho que tende a agradar bastante aqueles que curtem dramas sobre o cotidiano. Ele mostra que o extraordinário está no ordinário e que pessoas comuns também vivem grandes tragédias e grandes aventuras. Bom, Pum Pum fala de pessoas comuns e por falar de pessoas comuns tem sua universalidade, toca a muitos. Como eu disse, não que todos enfrentem aquilo pelo que o protagonista passa, mas os sentimentos retratados aqui são mais comuns do que a gente pensa. Eu lembro certa vez, eu fiz isso mais de uma vez, mas dando uma palestra para um grupo de adolescentes, eu perguntei, gente, quem é que se sente sozinho e incompreendido? Nesse dia em específico tinha uns 50 na turma, naquele grupo, né? E os 50 levantaram a mão. Assim. Já fiz essa pergunta em vários contextos e sempre a maioria levanta a mão. Ou seja, é uma experiência vivenciada individualmente, mas que é social, porque nós vemos ela espalhada muito mais do que nós, quando estamos vivendo, pensamos, né? E é claro que às vezes esse partilhar o drama ajuda a superá-lo, né? Bom, então aqui são pessoas assim muito diferentes que acabam tendo essa mesma sensação. Bom, vamos melhorar. O foco é no Pum Pum, mas essa experiência de vazio, essa experiência de drama, essa experiência de ausência de sentido e de uma vida que parece que deveria ser de outro jeito, essa experiência também está em outros personagens, né? Também está em outros personagens. E o autor, claro, quer retratar uma
algo que ele vê no cotidiano de adolescentes do mundo contemporâneo, né? Bom, e essa matéria-prima aqui, ela já gerou várias obras, né? Essa matéria-prima desse vazio, desse sentir-se deslocado. Lembrei, enquanto lia Boa Noite Pum Pum, do Clube dos Cinco, que também mostra isso, né? Esse sentir-se deslocado, as estratégias utilizadas, a dificuldade de comunicação que uns têm com os outros. Boa Noite Pum Pum é completamente diferente de Clube dos Cinco, mas ao menos nesse primeiro volume me pareceu que a matéria-prima para ambas as histórias, né, é bem parecida, é bem parecida. Bom, acho que já estou divagando um pouco demais, mas está aí a minha primeira impressão sobre Boa Noite Pum Pum. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Amazon, onde tem todos os volumes, tem até box para vender se alguém tiver interesse. Vende em outras lojas também. Se alguém gosta desse tipo de história, tem interesse por isso, tá sempre em promoção, tá sempre em promoção. Eu deixo o link da Amazon, porque já falei várias vezes da parceria, inclusive deixo o link da Amazon não só para o Pum Pum, mas para a loja como um todo, caso vai fazer alguma compra nessa loja. Entrando por esse link ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se achou legal. Você já leu Boa Noite Pum Pum? O que você achou? Gostou? Não gostou? Gosta desse tipo de história? Tem gente que não gosta de ler esse tipo de história, né? Porque prefere coisas mais leves, mas vamos trocar uma ideia, deixa aí os comentários para eu ver. Bom, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.